Você acha que recompra de cotas faz sentido? Faz sentido, mas eu acho que não vai acontecer do jeito que as pessoas querem. Porque o mercado de fundos imobiliários ele é um produto fechado, então para você crescer, você faz as emissões de cotas. A emissão de cotas, para realmente funcionar, eu tenho que comprar e cancelar as cotas. Sim. E eu acho isso pouco provável de acontecer. Eu acho Que basicamente todo o esforço que você gastou de captação ali, você vai jogar você fora. vai jogar, e no final das contas eu acho que o efeito é marginal, porque assim, em ações, você normalmente tem tesouraria um caixa mais relevante. E aí você consegue tradear também. Exato, então você consegue carregar e vender. Exato. Agora no caso de fundo imobiliário, não é normal você encontrar fundos com caixa muito elevado. E quando encontra, ele já está meio que compromissado com aquilo ali. Ele já está meio... Não é normal você ficar encontrando um fundo que ficou com 15%, 20% em caixa durante muito tempo. Quando tem, como eu falei, é porque vai ter uma obrigação a pagar dali 6, 12 meses, alguma coisa assim, entendeu? Então, na prática, eu não acredito que isso vai funcionar. Mas é bom ter um mecanismo, né? Tem a ferramenta disponível, né? Eu sou muito crítico de FOF, né? Eu vejo que tem muitas gestões que fazem um bom trabalho de FOF, mas... E a avaliação que você tem, o VP, o cara consegue entregar sistematicamente acima do IFIX. Mas quando eu olho em termos de preço, com o LPD duplo beta ali, assim, duplo... Você tem um ganho muito grande na hora que tá subindo e uma perda muito grande quando tá caindo. Eu acho muito difícil colocar isso em carteira de clientes. Apesar de ser assim, seria o produto. Às vezes você colocar, você quiser escolher um ativo... Teoricamente é o perfeito. É o perfeito, porque o cara já faz o trade lá dentro, já tem uma otimização lá dentro, mas se você for olhar praticamente, é o cara que mais sofre valor patrimonial. Isso assusta mais o investidor e... mas pô, eu tô comprando aqui barato. Só que assim, se o mercado continuar caindo, esse duplo continua sendo executado, ou seja, o mercado cai, a cota sempre cai muito mais do que o mercado. Então, perfeito. Você acha que ajudaria esse? Não, ajudaria, mas ele não tem caixa. Ele não tem caixa. É isso, é o que eu estou falando. Estruturalmente não tem. O que você está falando é perfeito. Seria uma saída honrosa. Mas me diz aí quais FOFs que tem 20%, 30% em caixa para fazer alguma coisa que realmente dê um efeito. Vai encontrar o cara com 3%, 4% em caixa. Ele vai fazer isso e vai resolver o quê? Não resolve. Entendeu? Mas eu concordo com a sua leitura de que o FOF estruturalmente tem esse paradoxo aí. Eu sou fã de fundo fechado. Né? Eu entrei no mercado do fundo imobiliário, mas hoje a gama... Eu gosto muito de infra. E aí teve um fundo que... Tô trazendo as porcarias para o fundo imobiliário, né? Teve um fundo que caiu assim 60%, tem um portfólio que vale... Se vender no estresse, vale R$60. E no VP dele tá 70. É um VP de fluxo contado, então tem um ganho aí quando o mercado baixar essa taxa. E hoje ele está negociando a R$30. E a gestão, não é nem o fundo, não, é a gestora vai recomprar uma parcela de cotas. Isso é uma novidade, é um precedente que as novas normas deu. Você acha que isso, por exemplo, a gestora pode ter caixa de comprar... Sim. Não é nem os diretores comprarem. É a gestora mesmo. É a gestora mesmo comprar, por exemplo, em relação de um FOF. Você... quer falar assim, a gestora... eu acho que mostra o alinhamento, acredita. Eu acho que a mensagem... Assim, vamos de novo. Vamos dividir em 2 blocos aqui. A mensagem, na minha visão, é muito legal. Por isso que eu acho que ter esse instrumento é muito bacana. Né? Agora, quais são os efeitos práticos disso? Eu acho que é baixo. É marginal. Então, porque você nunca vai comprar com muito volume. E você não pode também comprar com muito volume num ponto, porque pode continuar caindo. Então, se você comprar demais também, você perde isenção. Começa também a ter outros... poréns aí, imagino eu, né? Você vai desenquadrando o fundo depois de um dado momento. Então, pelo menos assim eu entendo. Sim. Né? Então, eu acho que uma coisa é você mostrar o alinhamento e outra coisa... Por exemplo, quer ver uma coisa que seria interessante, que não tem fundo imobiliário, se você falar para mim? Isso que eu vou dizer, não tem. Eu acho que deveria ser regulamentado para ter. Não mostrar, como tem nas empresas, que mostra o conselho, que mostra a diretoria, quanto que eles têm de ações, não tem isso nas ações? Sim. É comum você encontrar isso, né? Isso em fundo imobiliário não tem, e eu acho que deveria ter. Tipo, tem um documento ali que põe os gestores ou os analistas envolvidos e fala quanto percentual que eles têm do fundo. Porque assim, se você virar para mim e falar assim, uma pergunta que incomoda alguns investidores, é assim, será que esse gestor é cotista também do fundo? E realmente você não tem como comprovar. Às vezes eu pergunto isso várias vezes em lives. Né? E alguns dizem a maioria fala que é. Mas às vezes é com 10 cotas, com 100 cotas, ou é com... mas você nunca sabe o percentual, né? Exatamente. Eu também, às vezes, teve uma época que eu comprava cotas para conversar com o gestor. Não, eu sou cotista e tal, mas eu tinha uma cota. No informe, eu não sei se agora se é no trimestral, no anual,
aparece, eu acho que a cota do administrador, da pessoa que responde pela administração do fundo, aparece se ele tem posição ou não. Mas eu acho isso pouco. Eu acho que assim, a gestora tem tantas pessoas, né? Aí eu acho que você não precisaria chegar em todas as pessoas da gestora. Mas se você tiver ali pelo menos o corpo diretivo, eu acho que seria importante ter essa informação quanto essas pessoas têm de investimentos nos seus próprios fundos. Eu acho que isso traria um certo alívio para algumas pessoas. Porque a gente conversa no dia a dia, a gente sabe que muitos têm, mas isso não aparece, isso não é dito de uma maneira mais regulamentada. Então, acho que isso seria muito importante para demonstrar o alinhamento. Mais do que essa questão de ficar comprando a cota pela gestora, porque isso aí ainda pode incorrer a outras questões. Aí quando ela compra, e quando ela vê, olha que cruel isso aí, né? Quando ela vender, né? Aí quando ela vender. Aí começa toda a polêmica, entendeu? Então, acho que isso é sempre... A transparência, ela sempre tem dois pesos, né? Ela tem um peso muito positivo. É engraçado, né? Porque quando a gente já comentou isso várias vezes, né? Uhum. Quando você olha para os fundos, os FIAs, por exemplo, que acho que talvez foi um dos começos dos fundos desses mercados, fundo multimercado, a transparência desses caras é zero. Os caras, às vezes, só falam da posição 3 meses depois. É uma lâmina, né? Não é nem um relatório. Tem uma lâmina e às vezes o cara dá uma carta ali com as posições de 3 meses atrás, que é obrigatório. É isso. E justamente para ninguém operar ele e tudo mais. Enquanto em fundo imobiliário, o cara dá posição praticamente diária. Alguns até mudaram isso quando compram ação, não colocam, também colocam com um certo atraso. Mas essa diferença de transparência... Não, o mercado de fundos imobiliários por isso que eu falo que tem muita gente que critica de uma maneira mais passional. Porque o mercado de fundos imobiliários ele é muito transparente. E a transparência, ela tem dois pesos. Por mais que a gente fale contra, mas tem. Quando você é excessivamente transparente, você realmente abre uma possibilidade de gerar valor. Sujeira. Você abre a questão de gerar valor, mas por outro lado também as pessoas estão ali acompanhando no dia a dia e aí qualquer coisinha ali você é motivo já de fazer alguma coisa que possa colocar em xeque ali a qualidade da gestão, né? Legal. Baroni, eu quero mudar um pouco de assunto. Claro que a gente vai falar de fundos, mas você tem outra classe de ativos e um pouco fala um pouco da sua esposa. Eles têm fundo imobiliário? Seus filhos têm? Não, hoje tudo é lá em casa, né? Eu tenho tudo concentrado. Só você que... exatamente. É comigo. Minha esposa tem acesso, obviamente, né? Sim. Comigo, né? Qual que é a idade dos seus meninos mesmo? Um tem 14 e faz 15 agora, daqui 2 meses. E o outro tem 10. Fez agora no final no segundo semestre, né? E você incentiva eles a... Olha, eu falo o seguinte, eu falo que, agora entrando em outro aspecto, é bom que esse podcast está eclético, né? Ele entra em filosofia, ele entra em educação. Eu falo que a melhor maneira de educar um filho é meio que dando exemplos, né? E fazendo. Sim. Então, assim, eles ouvem minhas lives, eu encontro regularmente pessoas na rua... Que falam. Então, eu acho que o interesse estão vindo para eles de uma maneira natural, né?